Plano do ministro Flávio Dino com Davi Alcolumbre para tentar blindar o filho do Lula cai por terra e a verdade apareceu. Davi Alcolumbre falou que queria manter a quebra de sigilo, mas o ministro Flávio Dino revogou e falou que não pode quebrar o sigilo de Lulinha, mas agora a verdade apareceu. Vocês vão ver, olha só que sujeirada, pessoal. Acabaram de descobrir aqui a verdade sobre essa história. Estão blindando e defendendo o filho do presidente porque não querem que isso chegue até Lula para não atrapalhar a eleição do petista, mas agora tudo foi revelado e você vai ver aqui sobre essa última atitude do Flávio Dino. Olha a verdade. O André Marcília, jurista, vai mostrar para nós aqui e depois nós vamos trazer algo aqui. Pessoal, a mídia é realmente podre e olha só o que a mídia inventou, mas que agora também foi revelado. Antes disso, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e veja agora aqui este plano que foi armado e que o povo brasileiro parece ter sido enganado sim, mas os jornalistas agora ali da Rádio Auriverde e o jurista André Marcília vão mostrar a verdade para nós. Confira. No meio dessa cortina de fumaça que foi a prisão do Vorcaro, o Dino deu uma decisão, acaba de dar uma decisão nesse momento, suspendendo a quebra de sigilo do Lulinha determinada pela CPMI do INSS. E aí? É desse jeito que vai ser? Eu vou te contar agora o que é possível fazer e o que está sendo feito pelo STF, qual a estratégia deles e como que o Mendonça e a própria CPMI podem reagir. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. O Dino, ele simplesmente no mandado de segurança impetrado pela empresária Roberta Luschinger, que é ligada aí a essa história toda, amiga do Lulinha, investigada no caso do INSS, ele foi lá e deu essa decisão. Disse o Dino na sua decisão, aqui abre aspas, que era muito genérica, não se pode permitir uma decisão, uma quebra de sigilo genérica sobre uma pessoa. Genérica, Dino? Sério mesmo? O Lulinha confessou que teve uma viagem paga pelo Careca para Portugal para visitar uma empresa de cannabis medicinal. O próprio tem documentos de 37 páginas de delação dizendo que o Lulinha recebia 300 mil reais de mesada do Careca. Como é que é genérico isso? A corrupção está explícita? É só ver. É só querer ver, né, Dino? Então, o que acontece é o seguinte, dentro dessa cortina de fumaça do Vorcaro, hoje, da prisão do Vorcaro, o Dino, depois de que o Alcolumbre disse que manteria, e não sei nem se isso não foi uma jogadinha combinada, mas o Alcolumbre disse que manteria a quebra de sigilo determinada pela CPMI, o Dino hoje foi lá e deu essa decisão suspendendo por meio desse mandado de segurança. A jogada aqui entre eles é a seguinte: eles entregam o caso Margit para o Mendonça, eles entregam o Tofolão, né? Eles entregam o caso Lulinha para o Mendonça, mas o Mendonça fica só com o caroço. O recheio dessa fruta, o recheio desse bolo é distribuído por essas relatorias paralelas que estão sendo criadas. No caso Margit, na sexta-feira, o Gilmar Mendes passou a agir e impediu que a quebra de sigilo da Margit fosse feita. Agora o Dino, numa relatoria também paralela. Então, o Mendonça tem a relatoria do Margit, o Mendonça tem a relatoria do caso Lulinha, mas vão se criando relatorias paralelas com a turminha deles, que é o Gilmar, que é o Dino, e assim por diante, desidratando a relatoria original do Mendonça. Entregam para o Mendonça a casca, mas o recheio mesmo, né, o brinquedo de dentro do Kinder Ovo fica com o Dino, fica com o Gilmar, fica com essas relatorias paralelas. Essa é a estratégia deles. E aí, meus caros, é preciso reagir. Como é que se reage? A CPI, a CPMI precisam impetrar recursos, recorrer dessas decisões, provavelmente por meio de um agravo regimental, destinar esses recursos para o Mendonça e o Mendonça suscitar algum tipo de
chamar o colegiado para que o presidente decida. O Mendonça precisa chegar e falar assim, olha, eu sou o relator do caso Maric, então o Gilmar Mendes não pode dar essa decisão. Eu sou o relator do caso do Lulinha, então o Dino não pode dar essa decisão. Sou eu o prevento para isso. Chama o colegiado e faz o presidente, o Fachin, ter coragem de se manifestar e entregar para ele, para o Mendonça, a relatoria desses casos. Não adianta o Mendonça ficar só esperando as coisas acontecerem de uma forma legal, lícita e legítima dentro de um STF que está totalmente corrompido. Mas é óbvio, não é? Mas é óbvio. Então precisa o Mendonça chamar o colegiado, suscitar conflito de competência para a presidência, para o Fachin, se manifestar de quem é esse caso. Se o caso Maric é meu Mendonça, se o caso do Lulinha é meu Mendonça, o Dino, a decisão dele é ilegítima, a decisão do Gilmar de sexta-feira é ilegítima, e anulam-se essas decisões. É isso que precisa ser feito. A CPI e a CPMI precisam recorrer buscando isso, recorrer ao Mendonça, não ao Gilmar, não ao Dino, recorrer ao Mendonça, buscando que o Mendonça puxe para ele a relatoria desses casos. Nós estamos diante de um joguinho ali que me parece esquisito dentro do STF. Entregaram só o caroço para o Mendonça e aí vão criando essas relatorias paralelas dentro do STF. Uma pergunta que as pessoas me fazem, mas essa decisão atinge a quebra de sigilo que o próprio Mendonça tinha deferido? Não atinge, mas claro que você passa a ter a CPMI agora tendo de pedir acesso ao Mendonça para ter acesso a documentos. Então cria-se uma burocracia imensa que provavelmente vai fazer com que dentro do STF essa quebra de sigilo do Lulinha se torne invisível. Dentro do STF haja ali sempre aquelas reuniões secretas para decidir coar, filtrar aquilo que vai ou não ser compartilhado com a CPMI, com a imprensa, com todos nós. Lamentavelmente, o que me parece é que o André Mendonça está sendo usado pelos colegas, ele precisa entender isso e passar a usar, a ser protagonista desses atos e não coadjuvante como querem que ele seja. O banqueiro planejou sequestro, assalto, agressão contra adversários e eu vou te mostrar as mensagens que são de arrepiar. Pessoal, é mais um dia normal no Brasil, né? Hoje nós amanhecemos, gente, com aquele gostinho de lava-jato, com a notícia de que o ministro do STF, André Mendonça, está trabalhando pesado e mandou prender Daniel Vorcaro, o pivô do maior esquema de fraudes bancárias da história do Brasil. E, gente, a razão para a prisão do Vorcaro é chocante. Eu vou te trazer todos os detalhes agora com essa coluna aqui do Lauro Jardim, que saiu no Globo. Vorcaro foi preso porque planejou ações violentas contra quem ele considerava adversários. O Lauro Jardim publicou isso aqui 7h32 da manhã e acho que ele não sabia ainda quem que era um dos alvos dessas ações violentas do Vorcaro, como eu vou te mostrar em seguida e como que a gente descobriu isso. Porque os nomes estão tarjados na decisão, mas foi possível descobrir e eu vou te mostrar aqui agora ao vivo. Olha aqui comigo, ó. Primeiro a notícia. A decisão de André Mendonça de mandar prender Daniel Vorcaro nesta quarta-feira é resultado de trocas de mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro. Foi um pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Federal. Vorcaro integrava um grupo de WhatsApp batizado de A Turma. A Turma. Será que envolve ministro do Supremo? Lá tem a turma, né? Vamos ver aqui, ó. A Turma, em que foram planejadas ações violentas contra pessoas que ele considerava adversários, jornalistas inclusive. Num dos casos em que Vorcaro inclusive deu autorização para que a ação fosse concretizada, pessoas contratadas pelo ex-banqueiro simulariam um assalto contra a vítima e praticariam atos de violência contra ela. Do grupo A Turma, gente, lembra demais a turma do Supremo, né? Parece assim, aqui nós decidimos, executamos sem direito a recurso. Aí, ó. Do grupo A Turma participavam desde um ex-diretor do Banco Central e um ex-chefe do departamento do Banco Central até um policial civil aposentado, responsável por dar curso a ações milicianas autorizadas por Vorcaro. Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro, também fazia parte de A Turma. Zetel foi preso hoje também, assim como o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Felipe Mourão, responsável por atividades de monitoramento de adversários do Vorcaro. Isso aqui é de uma novidade e gravidade absoluta.
absoluta. O ministro André Mendonça está revelando agora para nós. Ninguém sabia disso ou sequer imaginava que o Vorcaro estava planejando ações violentas por meio dos grupos criminosos privados. A gente já sabia do suborno de influencers. A gente já sabia de possível suborno de grandes autoridades. Agora a gente está falando de violência nua e crua. O que a gente já sabia é que o Vorcaro possivelmente era o mentor daquele projeto DV, né? Que foi o oferecimento de até 2 milhões de reais para influenciadores fazerem vídeos nas redes sociais defendendo o Banco Master e atacando o Banco Central. O que lá atrás eu já dizia que era motivo para decretar a prisão preventiva do Vorcaro, gente. Isso, claro, caso a Polícia Federal comprovasse que foi ele quem de fato ordenou as ações. Porque o objetivo dele não era fazer críticas legítimas ao Banco Central. Não, o objetivo do Vorcaro era de deslegitimar o banco e de obstruir as investigações. Embora a gente saiba de tudo isso, gente, a gente não imaginava o que veio e o que eu vou te mostrar agora. A gente vai e descobre agora que o Vorcaro estava praticamente comandando uma milícia privada que fazia espionagem, investigação, monitoramento de adversários e até ordenava ações violentas contra quem o criticava. A gente viu recentemente censura vindo da turma do Supremo, né? E agora a gente vê esse grupo, a turma, planejando violência contra quem critica. Gente, eu consegui aqui a decisão do ministro André Mendonça. Olha aqui as mensagens comigo, ó. Olha aqui, ó. Item 42, estou na página 13 da decisão. 13, número 13, revelando pra gente a violência praticada aqui contra quem critica, né? Olha que coincidência. Segue lá, ó. Item 42 da decisão. Nesse sentido, em mensagens de WhatsApp entre Mourão e Daniel Vorcaro, identifica-se o ânimo, a intenção de agressão a determinado jornalista diante da informação de que referido profissional havia divulgado na imprensa notícia contrária aos interesses de Vorcaro. O teor da conversa é o seguinte: preservando-se o nome do jornalista que eu vou te mostrar agora quem que é. Mourão diz: esse fulano bate cartão todo domingo, hein? Lanço uma nova sua, positiva, ou seja, uma matéria positiva para contrabalancear a negativa? Sim. Cara escroto, diz Mourão. Daniel Vorcaro diz: DV, tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Mourão diz: vou fazer isto, ou seja, seguir esse cara para pegar tudo dele. Mas não parou aí. Em uma outra troca de mensagem entre Vorcaro e Mourão, o tema alusivo ao mesmo jornalista se repete. Daniel Vorcaro diz: esse fulano, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Em seguida, Mourão coloca 2 símbolos de sinal positivo em relação à mensagem na qual Vorcaro afirma a intenção de quebrar os dentes do jornalista. Ato contínuo, Mourão responde: estamos em cima de todos os links negativos e vamos derrubar todos e vamos soltar matérias aí positivas. 45. Item 45 da decisão. Ainda em relação à mensagem de Vorcaro, quero dar um pau nele, o jornalista, Mourão pergunta: pode? Eu vou olhar isso, hein? E confirmando o ânimo de agressão, Vorcaro responde: sim, sim, planejamento de um sequestro com agressão, com violência. E agora, como que a gente descobriu o nome do jornalista? Olha isso aqui, ó. Vamos copiar aqui, ó. Copiar e colar do lado. Eles colocaram o preto em cima e eu vou mostrar ao vivo para você. Copiar texto e cola aqui. Olha aqui qual é o nome do jornalista. Esse Lauro Jardim bate. Esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo. Olha aqui a outra mensagem do Vorcaro aqui, ó. Esse nananã, quero dar um pau nele. Ctrl C, copiar. Vamos copiar o texto aqui, ó. Vamos lá dar um Ctrl V, vamos colar. Esse Lauro, eu quero mandar dar um pau nele. Deixa eu aumentar aqui para você ver aqui com clareza. Olha aí, pessoal, revelado quem é. A decisão tentou ocultar ali, talvez, por uma questão ali de privacidade, ali de resguardo, mas todo mundo descobriu, com base nesse copia e cola, quem é o jornalista que Vorcaro estava ameaçando. E como a gente viu, Lauro deu já várias matérias negativas para o Daniel Vorcaro e olha o modo como ele reage. Gente, é ou não é uma organização criminosa? É ou não é? E olha, apesar deles terem colocado tarja preta aí na decisão, como eu te mostrei, a gente sabe quem que é. Justamente um dos jornalistas que ao lado da Malu Gaspar tem sido mais combativo e mais eficiente em expor tudo o que o Vorcaro quer manter escondido. Tá explicada a raiva dele, gente. Agora imagina só, se o Vorcaro manda fazer uma ação criminosa dessas contra, por exemplo, o Malu Gaspar, contra mim,
contra o Gustavo Gayer, o Nicolas, o André Marcília, a Julie Milk, que denunciou a tentativa da compra dos influencers. Vocês conseguem imaginar um absurdo desses contra quem fica o dia inteiro denunciando os absurdos desse caso Master? Gente, isso aqui é chocante. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha que ainda vai aparecer desse bueiro do Master, hein? E lembre, a gente tá falando aqui de um Daniel Vorcaro, que anda por aí, ó, juntinho com Alexandre de Moraes. Que boa companhia, hein, Moraes? Que ia lá fumar charuto, tomar uísque, hein? O Daniel Vorcaro que se encontrou pelo menos 10 vezes com Dias Toffoli. E isso lança uma luz sobre alguém que compra influencers, potencialmente está sendo investigado, sobre alguém que ameaça com violência e faz contratos multimilionários com as famílias dos ministros. Isso lança muita luz sobre o que está acontecendo. Bom, primeiro, voltamos ao dia de ontem, né? Dia de ontem teve a fala do Alcolumbre, que manteve a quebra do sigilo. E aí eu já ligo todos os meus radares aqui e posso pensar que jogo de cena do Alcolumbre ontem, ele estava com a respiração ofegante quando trouxe, né, a leitura ali do ponto, tal, que manteria, então, como manteve, pelo menos até agora, né, a quebra do sigilo. Olhando para o Alcolumbre, sabendo quem é o Alcolumbre, sigilo das imagens do careca do INSS, o tesoureiro da Amprev, da Amapá Previdência, 400 milhões na conta do Vocaro. Olhando para o Alcolumbre, que a gente já sabe quem é. Ontem, será que foi jogo de cena? Eu começo a achar que sim, tá? Começo a achar que sim. Por quê? Porque não consigo acreditar no Alcolumbre. Quando eu vi a notícia, até a CNN se confundiu feio ontem. Cometeu uma gafe. Faz parte, ao vivo é ao vivo. Não estou aqui para condenar, né? Mas foi ao vivo. Achando que o Alcolumbre, não sei se estava contando com isso a CNN, que o Alcolumbre derrubaria a quebra do sigilo. Você viu isso aí ao vivo, Barros? Não vi. Eu assisti ao vivo. Vamos ao vivo agora, Brasília urgente. Alcolumbre derruba a quebra do sigilo de Lulinha. Vamos, tem áudio aí do Alcolumbre, então vamos lá, com o Alcolumbre. Ele falou o contrário. Ele falou que estava mantendo a quebra de sigilo. Aí acho que é Yupi, o nome do apresentador, voltou para ele perdido, porque ele falou assim, caramba, me passaram uma coisa do ponto, o Alcolumbre entra ao vivo e fala outra, aí já tiraram o GC, né, que é essa tarja aqui já tiraram a tarja e tal, né, aqui, opa, cadê? Aqui. Já tiraram a tarja, fala, bom, tira tudo isso aqui, porque a notícia já não correspondia com o que estava ali escrito, aquela coisa toda. Confusão na CNN. Beleza, faz parte, ao vivo, tá bom? A gente pode cometer a mesma gafe aqui, não estou tirando pedra em ninguém. Só estou contando porque foi ao vivo isso. Só que quando eu ouvi essa fala do Alcolumbre ao vivo via CNN, Ossos do Ofício, falei assim, esse cara tá ofegante, hein? Ele tá nervoso, o dançarino aí tá nervoso, né? Não sei se tinha dançado um pouquinho antes de entrar no palco, aquela coisa toda, aliás, no Senado, mas eu falei, tá estranho, ofegante. Agora chega a decisão do Dino, na manhã do dia seguinte, eu não consigo acreditar no Alcolumbre, não consigo. Para mim o que ele fala não tem verdade, não contém verdade. Então eu abro aqui uma dúvida sobre se era ou não um jogo de cena do Alcolumbre ontem. Esse é um ponto. Será que mandou um recado para o governo? Será que era assim, governo, eu faço a minha parte aqui, dou uma de durão, aí o Dino derruba lá? A gente está lidando com esse tipo de gente, né? E eu posso pensar isso. A gente não tem o bastidor aqui do Senado e eu também não desejo ter o bastidor de um Alcolumbre da vida. A gente vai deduzindo pelas decisões e pelos passos dados. É assim que a gente vai entendendo, né, quem é o Alcolumbre, né, quem é o presidente do Congresso hoje. Então, eu só estou fazendo esse ponto, tratando de Alcolumbre, porque me chamou muito a atenção, ele ofegante demais, estranho. E aí hoje já vem o Dino com essa, dizendo que não pode abrir o sigilo do Lulinha. Deve ser muito difícil, pois não, Barros? Toli, toda a imprensa dá essa notícia nesse momento, com exceção do Estadão. O Estadão fez uma publicação agora, a matéria em atualização ainda,
mas disse que o ministro suspendeu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresária Roberta Luxinger, que é amiga do Lulinha e também é investigada pela CPMI do INSS. Segundo o Estadão, o Dino concordou com o argumento de defesa de Roberta e concluiu que houve violação do devido processo constitucional na votação da CPMI, entre eles aí a quebra de sigilo. E aí ele repete aqui aquilo que eu já tinha dito, que o ministro determinou que se já tiver algum dado que porventura já tenha sido disponibilizado, que ele seja mantido sob sigilo pela presidência do Senado. Mas o Estadão faz uma correção de agora a pouco, às 11h30 da manhã, dizendo que quem teve a quebra de sigilos suspensa foi a amiga do Lulinha. Não cita aqui o filho do presidente. Eu vou continuar acompanhando aqui e trago atualização também desse caso para a nossa audiência daqui a pouco. Perfeito. Será mais um tropeço da imprensa, né, Barros? Tá difícil, né? Bom, mas vamos lá. Independentemente aí, então... Pois não, Barros? Tá com cara, porque tá todo mundo batendo na mesma questão, que o sigilo dele teria sido suspenso, né? A quebra de sigilo do filho do presidente teria sido suspenso. Todos os veículos, os principais do Brasil, apenas o Estadão faz essa ressalva em relação a apenas a amiga do filho do presidente não Barros, atinge a ele. Tenta encontrar a decisão do É isso que eu tô fazendo aqui. do Dino pra gente ver se consta o nome ali do filho do Lula, né? Agora, tem a quebra do sigilo autorizada pelo André Mendonça, hein? No caso do Lulinha, são duas quebras de sigilo. A quebra de sigilo da CPMI do INSS, do Carlos Viana e do Alfredo Gaspar, e a quebra de sigilo aliás, inclusive aconteceu antes, a ordem por parte do ministro André Mendonça. Ou seja, na quinta-feira da semana passada, dia 26, o que nós assistimos no final da manhã, ao vivo aqui pela Auriverde, aquela confusão, pancadaria, Luiz Lima tomou um soco na cara do Rogério Fake News Correia, aquela coisa toda, naquele momento ali, André Mendonça já havia autorizado a quebra do sigilo do Lulinha. Então, por mais que venha a se confirmar a decisão de Dino com relação à suspensão da quebra da Roberta Luxinger, ou juntamente com a suspensão da quebra do sigilo do Lulinha, ainda tem a quebra do André Mendonça. É certo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque André Mendonça, ele é o relator do caso do INSS no Supremo Tribunal Federal. A quebra do sigilo do Lulinha na CPMI do INSS, nós sabemos que quebra de sigilo, né, tudo que envolve uma CPMI, né, são todas ferramentas políticas. Sim, investiga, a gente sabe de tudo, ok? Entretanto, é uma ferramenta política com uma comissão parlamentar mista de inquérito. Então vamos aguardar. Barros está tentando aqui buscar a informação, por quê? Porque o que nós temos agora é uma divergência diante do que foi anunciado pela maioria dos veículos de comunicação e o que foi anunciado pelo Estadão. Então a gente está tentando confirmar. Agora, independentemente do que que tenha decidido o Flávio Dino, está ficando muito ruim e difícil a vida destes quando eles precisam defender o indefensável. Por mais que a gente pare apenas da empresária, amiga de Lulinha, e o Barros continua tentando apurar a informação aqui para a gente trazer o melhor para você, é uma tentativa de blindagem. Aí você olha o Gilmar Mendes, proíbe a quebra de sigilo da Marídit, a Marília Dias Toffoli, do seu amigo, né? E provavelmente, supostamente, hipoteticamente, ex-sócio Dias Toffoli. Aí vem agora o Dino e fala assim, ó, não pode quebrar o sigilo da amiga do Lulinha. Estamos confirmando se ele também proibiu a quebra de sigilo do Lulinha. Está ficando muito ruim para estes ministros do Supremo, porque eles estão tendo que defender o indefensável. Delatado dias atrás, chegou a informação de que Lulinha tinha a tal da mesada dos 300 mil, que recebeu 25 milhões. Ele mesmo admite ter viajado
à custa do careca do INSS. Ele mesmo admitiu. Olha, pagou viagem, foi para Lisboa na primeira classe, ao lado do careca. Então, amigo, está ficando cada vez mais difícil e vejo insustentável a situação destes que precisam defender o indefensável. O Brasil vai ter que se posicionar em um determinado momento. E a gente está vendo o seguinte, lamentavelmente, o que a gente percebe é o seguinte, né? Infelizmente, o posicionamento não virá de dentro do Congresso. Por quê? Eu acabei de lhe dizer, como acreditar no Alcolumbre, que ontem manteve a quebra do sigilo, derrubada provavelmente agora pelo ministro Flávio Dino, como eu vou acreditar no Alcolumbre? Como? Aquele cara que não derruba o veto da dosimetria, aquele cara que não instala a CPMI do Banco Master, como acreditar no Alcolumbre? Me dá um caminho aí. Eu não sei, não consigo acreditar no Alcolumbre. Não sei se existe a possibilidade de acreditar no Alcolumbre. Mas a gente vê que é todo mundo fazendo parte do mesmo jogo. E aí, quem poderia nos ajudar, que era o Senado da República, tem no comando o Alcolumbre. Pô, fica difícil, né? Achou alguma coisa aí, Barroso? Bom, Tólio, o que a imprensa cita agora é que a decisão do Flávio Dino, ela foi tomada aí por conta de ter sido provocada pela amiga do Lulinha, a Roberta Luxinger, e atende apenas a ela, tá? A quebra dos sigilos da empresária, que é amiga do Lulinha, que é o filho do presidente Lula. Então vamos esperar agora. Esse sigilo é apenas a amiga do Lulinha. Há uma correção nesse sentido, então, Barroso? Há uma correção nesse sentido. O magistrado concordou em parte com o pedido da defesa da empresária. Para Dino, a CPI não poderia ter aprovado a quebra de sigilo em uma votação em bloco, como aconteceu, mas sim em análise individualizada do requerimento. A TV Globo diz, no portal G1, que essa decisão não compreende também o Lulinha, apenas a defesa da Roberta Luxinger, que fez esse pedido e foi acatado parcialmente por conta dessa decisão do Flávio Dino. Que coisa louca, hein? A imprensa... A gente está vivendo tempos difíceis, sombrios da imprensa também, né? O G1 diz o seguinte, a decisão atende parcialmente a um pedido de medida liminar da defesa que alegou constrangimento ilegal. Segundo o Supremo, a decisão não vale para outros pedidos de quebra de sigilo por parte da CPMI, como o de Lulinha, por exemplo. Então, o do filho do presidente continua válido na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Que loucura, hein? Pois é, quando a gente acha que já viu de tudo, chega mais essa aqui para nós, né? Primeiro, o Davi Alcolumbre fala, não vai manter a quebra do sigilo ali, porque tem que investigar, porque o Brasil quer saber da verdade. Logo em seguida vem o Flávio Dino e com uma canetada muda todo o cenário e fala, não pode ficar sabendo o que o Lulinha está fazendo. Só que aí, de acordo com o que os jornalistas estão falando aqui, e também o Dallagnol falou, olha só, pessoal, nós estamos vendo já há uns 2, 3 meses eles tentarem de tudo quanto é jeito blindarem o Dias Toffoli, a esposa do Moraes e agora o Lulinha. E quem mais eles vão colocar nesse balaio aí para poder proteger, para poder não deixar com que a verdade venha ao povo brasileiro? Não tem jeito, pessoal. Já está mais do que provado. O Lulinha recebendo pensão ali de 300 mil reais, viajando com careca. O Dias Toffoli ali com seu resort ali em Itaiaiá. A esposa do Moraes também ali com um contrato de 130 milhões de reais. O que mais é preciso, pessoal? Aí, olha só um fato interessante. O André Mendonça manda prender o Vorcaro. Mas engraçado que o Vorcaro ia prestar depoimento na CPMI por esses dias agora. Agora ele foi preso. E aí fica a questão meio confuso. Por que mandou prender o cidadão justamente na hora que ele ia ser deposto ali, que ele ia falar toda a verdade? Será que tem alguém que está acobertando porque não quer que chegue lá em cima, na alta corte desse país, né? Nos soberanos ali que dirigem esse país? Porque o Vorcaro ia dar o depoimento, ele já falou, não, eu vou lá na CPMI, eu vou falar tudo e tal. De repente, manda prender o cara, recolhem ele, tiram ele de cena. Que coisa estranha. Isso tudo acontece assim, numa rapidez. É papel para lá e documento para cá. Manda prender, manda soltar. Agora quebra o sigilo, não quebra o sigilo.
Afinal das contas, pessoal, o que o povo brasileiro quer saber, principalmente os velhinhos, aonde estão aí os bilhões e bilhões que foram roubados e quem vai ser punido nessa história? É só isso que nós queremos saber. Mas é claro, o Supremo quer botar um pano quente. O Lula não quer confusão para ele porque é ano eleitoral. Já está mal nas pesquisas, a popularidade só vem caindo. E agora, né? Olha que vergonha. O Lula fica do lado de ditador, de terrorista, e agora de terrorista internacional, como é o caso ali do ditador do Irã que acabou morrendo, o Lula defendendo ali aquelas facções terroristas, e tem uma base da China, uma base militar da China no Brasil, e o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já falou que onde tiver base, que ele não quer saber, bases militares da China aqui na América, nas Américas, nem na América do Norte, nem na América do Sul e nem na América Central, porque onde tiver ele vai caçar e vai atrás. Já pensou, pessoal, se a gente arruma um problema dos grandes com os Estados Unidos, um problema militar por causa de uma base da China aqui no Brasil? Olha que absurdo. E quem aceitou isso tudo? Foi o governo petista. Então, nós vemos que a cada ação que o Lula toma, complica mais ainda as coisas para o Brasil. Vocês se lembram quando ele criou aquela confusão ali com Benjamin Netanyahu, né? E aí o Benjamin Netanyahu falou que você é uma pessoa não grata, né? Uma pessoa não desejada aqui no nosso país. Ou seja, ele não pode mais pisar ali naquele local. Aí depois fecha as portas também com... está fechando, né, as portas ali com o próprio Donald Trump. Por quê? Falou mal do Donald Trump, depois falou que ia lá apertar a mão dele, depois não foi, deu uma desculpa, agora está defendendo o Irã, está defendendo a China. Uma pouca vergonha, pessoal. Nós queremos mesmo que seja feita uma faxina geral nesse país. Se você quer isso, coloque aqui nos comentários e dá um like que você quer uma faxina geral no Congresso, no Executivo e no Judiciário. Isso pode acontecer, é claro que não vai ser da noite para o dia, mas já pode começar esse ano com a eleição de Flávio Bolsonaro. Já no próximo ano, se nós tivermos uma renovação do Senado Federal, quem sabe aí um novo presidente para o Senado Federal. Aí as coisas já começam a mudar. Entrando o novo presidente Flávio Bolsonaro, ele pode indicar 2 ministros para o Supremo. Também as coisas mudam. Então, nós estamos diante de um período no Brasil que pode ser uma grande virada de página. Tudo isso eles não querem que aconteça. Por quê? O judiciário vai se enfraquecer, os petistas, a esquerda vai se enfraquecer no Brasil, então eles vão fazer de tudo neste ano para poder não largar o osso. E é claro, esse escândalo envolvendo o filho do Lula, isso compromete a popularidade do Lula, que já não é boa, e eles querem acobertar, querem colocar um pano quente, mas se depender dos senadores, deputados ali da direita que estão na CPMI ali, eles vão fazer de tudo para poder expor toda a roubalheira. Eu só acho meio estranho o Vorcari ser preso agora, justamente quando estava marcado para ele poder ir na CPMI falar ali. Será que eles estão com medo do que ele ia falar? Coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e estamos juntos.